para que ele transmita isso para vocês, eu confio que ele vai fazer isso. Tom spoke about a conversation in heaven O Tom falou sobre aquela conversa que aconteceu no céu between guardian angels. entre aqueles anjos da guarda. God's prompted a different conversation for this. E Deus ele trouxe uma conversa diferente em relação a isso. So I want you to be imagining this conversation. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte conversa. And I'm sure I can't do justice to it the way it would have been in the original. E eu não vou poder mostrar como realmente foi essa conversa original, But let's try. mas vamos tentar? This conversation is between the three persons of the Trinity. Essa conversa é uma conversa entre as três pessoas da Trindade. The Father, the Son, the Holy Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. And it's a conversation before Genesis 1 verse 1. E essa conversa aconteceu antes de Gênesis 1:1. And it goes something like this. E a conversa é mais ou menos assim. I'm not going to tell you which one's talking, but it's just a Eu conversation. não vou falar quem é quem nessa conversa, mas é só uma conversa da Trindade. And it's like this. E é assim. This is so great. Isso é tão legal, tão bom. I love hanging out with you guys. Eu amo estar aqui com vocês. I love the way we are together. Eu amo o jeito que a gente é It feels so junto. good to know that you love me and be able to love you. É tão bom saber que você me ama e poder te amar. I love what we do. Eu amo o que a gente faz. And the others say, yeah, this is so good. E o outro fala, isso é muito It's so bom. wonderful. There's nothing between us. There's nothing hidden. É maravilhoso, não tem nada entre nós, não tem nada oculto. We know each other so A well. gente se conhece tão bem. We know each other's love so well. A gente conhece o amor um do outro tão bem. We feel so much a part of each other. E a gente sente tão parte um do outro. And then another says, yeah, that's great, but I think there's got to be more. E daí o outro fala, isso é ótimo, mas acho que tem que ter mais. I have all this love and I want to give it to Eu tenho todo others. esse amor e eu quero compartilhar com outros. It's great with you and it's kind of enough and it's kind of É not. ótimo, é suficiente, mas ao mesmo tempo não é. And I just love the idea of creating things. E eu amo a ideia de criar coisas. I want to make new things. Eu quero criar novas coisas. So they start talking together. E aí eles começam a conversar. Wouldn't it be great if we had another person or lots of persons that were made like us? Será que não seria bom se a gente tivesse uma pessoa ou várias pessoas que fossem feitas como nós? And then we could show love to all of those as well. E a gente poderia demonstrar nosso amor a cada um deles. We could give them the ability to feel love, A gente poderia dar a capacidade deles and to sentirem love one amor, another. amarem uns aos outros. We could make them like us and that they can think, A gente poderia criar eles como nós e eles poderiam pensar. they can figure things out. Eles poderiam descobrir as coisas. We can make them creative. A gente pode fazer eles criativos. We can make them like us in so many A ways. gente pode fazer eles como nós de tantas maneiras. We probably need to create them with a connection to something physical form. E a gente precisa conectar eles com uma forma física, algo físico. And they probably be limited in some ways. E eles vão ser limitados de alguma maneira. Maybe not able to have all of the knowledge and wisdom that we have. Talvez eles não vão ter toda a conhecimento e sabedoria que a gente tem. But they'll be able to think and work and figure things out. Mas eles vão conseguir pensar, trabalhar e descobrir as coisas. And wouldn't it be really great for them if we give them a task to do? E não seria maravilhoso se a gente desse uma tarefa para eles fazerem? A task where we can work with them Uma tarefa onde a gente pudesse trabalhar com eles? and we can hang out with them in E a it gente pudesse ter tempo com eles and we can show them how to do e things. mostrar para eles como fazer as coisas? We'll need a world, a universe for them. A gente vai precisar de um mundo, de um universo para isso. So let's create a universe. Então- It's going to be just so much fun. Vamos criar um universo, isso vai ser muito divertido. So then they began. E daí eles começaram. And that's what, in the beginning, God created is saying. E é isso que está dizendo lá no princípio, Deus criou. In the beginning is actually one word in the original Hebrew. No princípio é uma palavra no hebraico original. And when you dig into that word is about this is the way God began to expand His family. E quando a gente olha a palavra original, a gente vai ver que é dessa maneira que Deus começou a expandir a sua família. So in Genesis 1, it's that story of God expanding His family. Então Gênesis 1 é a história de Deus expandindo a sua família. And if we want to follow through some of it, you can. Genesis 1. E se você quiser acompanhar lá em Gênesis 1, So they get started. eles The começam. Spirit of God was moving over the waters. O Espírito de Deus está ali se movendo sobre as The águas. first part was light. Let's create light. E a primeira parte é a luz, né? Vamos criar a luz. They saw the light.
Então ele viu a luz and it was good. e a luz era boa. The Hebrew word that's used there for good E a palavra hebraica que é usada para boa is the word tov, é a palavra tov, T-O-V. T-O-V. And it doesn't just mean good in a moral kind of sense. E não significa bom só num senso moral. It means it works. Significa que funciona. So it's kind of like the Trinity again, having conversation. Então, mais ou menos é como a Trindade tendo uma Let's conversa. create light. Vamos criar a luz. And they speak out and light happens. E eles declaram a luz e a luz acontece. Oh, that's great. Ah, isso é ótimo. It works. Isso funciona. So they keep going, each of the different steps. Daí eles continuam a cada um dos passos About the skies, the sobre os waters, céus, as águas, the animals of the land, os the animals animais of da the sea. terra, os animais do mar. And every time they're having great fun, E todas as vezes eles estão se divertindo muito, using that creativity, usando a sua criatividade, using that infinite wisdom, usando a sua infinita sabedoria. enjoying the process of creation E eles estão ali durante aquele processo and da what they criação, created, desfrutando daquilo que eles criaram, and then say, yes, it works. e eles dizem, sim, funciona. And then we get to E daí a gente chega the point where it says, let us na parte que diz, façamos. make mankind Façamos o homem in our image, in a our nossa likeness, imagem conforme a nossa semelhança, so that para que they may rule over the fish in the sea, eles the birds of dominem the sobre os sky, peixes do mar, as aves dos céus, over the livestock and all the wild animals, os animais do rebanho, sobre toda a terra, over all the creatures that move along the e ground. todos os animais que rastejam sobre a terra. So God creates man, Então Deus criou o ser humano, male and female. o homem e a mulher. So there's right from the beginning, there's a sense of difference and partnership. Então, desde o princípio existe esse senso de diferença e parceria. What Genesis 2 does, E o que Gênesis 2 faz it expands on that last bit. é que ele expande essa última And parte. you have this beautiful picture of God creating man from the dust of the E a ground gente tem essa imagem linda de Deus criando o homem ali do pó da terra and then breathing e soprando his breath o seu sopro into that physical substance. naquela substância física. And as that happens, the human spirit is E created. conforme isso acontece, o espírito humano é criado, The breath of God creates the breath o of the sopro person. do homem cria o sopro da pessoa. O sopro de Deus cria o sopro And da they become a pessoa. living soul. E ele se torna uma alma vivente. Incredibly intimate and personal. É incrivelmente íntima e pessoal. And soon we see that God says it's not good for man to be E alone. logo a gente vê Deus falando que não é bom que o homem fique só. And He creates the woman. E ele cria a mulher. And often we think about that, man needs woman. E geralmente a gente pensa, o homem precisa da mulher. But there's more to it than we might realize. Mas tem mais nisso do que a gente imagina. It talks about the woman being able to do things that the man can't do. Ele fala sobre a mulher ser capaz de fazer coisas que o homem não é capaz de fazer. Bringing qualities that the man can't bring. Trazer qualidades que o homem não consegue Because man trazer. is limited. Porque o homem é limitado. Each one of us is limited in who we are and what we can do. Cada um de nós é limitado em quem nós somos e no que a gente pode fazer. And if we're going to fulfill that commission to rule over the seas, to steward God's creation, E para a gente cumprir aquele comissionamento de dominar a terra, o mar e a we can't do it criação, alone. a gente não consegue fazer sozinho. We need more than what each one of us can bring. A gente precisa de mais do que cada um de nós pode trazer. So that's not just about Adam and Eve. Então isso não se trata só de Adão e Eva, That's about filling the earth, multiplying, mas de encher a terra, de multiplicar, generation after generation, geração após geração. so that together, all of us Para que juntos, todos nós, reflect the image of God reflitamos a imagem de Deus and are able to fulfill the task that God e has set sejamos before us. capazes de cumprir essa tarefa que Deus nos deu. Then as you go further into Genesis 2, E conforme a gente se aprofunda ali em Gênesis 2, we have the image of the garden. a gente tem a imagem do jardim. And in the garden, everything we need E is no, provided. e no jardim, tudo que a gente precisa foi provido. Now remember though that God gave us a task. Mas lembrem-se, gente, que Deus nos deu uma tarefa. So is this everything we need just about
food, drink, Então, isso tudo que a gente precisa é só comida, bebida, having a river to wash é in. rio para a gente se lavar. No, it's everything we need to fulfill the task. Não, mas é tudo que a gente precisa para cumprir a tarefa. And that goes back to that conversation. E isso volta para aquela conversa. Let's work with them. Vamos trabalhar com eles. Let's be with them. Vamos estar com eles. Let's teach them. Vamos ensiná-los. Adam and Eve had to learn. O Adão e a mulher precisaram aprender. The children to come would have to learn. E os filhos deles também teriam que aprender. You need to learn to do various little tasks. Você precisa aprender a fazer várias pequenas Well, that's tarefas. growing, planting crops, Isso é você fazer plantas crescerem, looking after children, é cuidar de crianças, being aware of what herbs and things might help if you fall sick. saber quais são as ervas que vão te ajudar se você ficar doente. And then to do it in that closeness of a relationship with a God who walks with them every E day. fazer isso naquele relacionamento próximo com aquele Deus que caminha com eles todos os dias. It's beautiful. É lindo, It's perfect. é perfeito. And in that last verse of Genesis 2, verse 25, Naquele último versículo de Gênesis 2, 25, it says, and they were naked and they were not fala que ashamed. eles estavam nus e eles não tinham vergonha. And this isn't so much about the physical nakedness. Isso não se trata muito dessa vergonha, nudez física. It's that same aspect of not being hidden from one another that we see in the Trinity. Mas é o mesmo aspecto deles não estarem ocultos um do outro que a gente vê na Trindade. And there's no shame Não há vergonha, because they're secure. porque eles estão seguros. They feel safe. Eles se sentem They seguros. feel loved. Eles se sentem amados They know their value and their self-worth. e eles conhecem o seu valor e o seu valor próprio. They know they're given a significant task. Eles sabem que eles receberam uma tarefa significativa. And they know they're not enough for that task on their own, but that together they'll be able to do it. E eles sabem que sozinhos eles não são suficientes para aquela And tarefa, under mas God's juntos guidance. eles conseguem sob a direção de Deus. It's a little bit like, again, Lauren and É um pouquinho Howard aqui como a gente viu Two o Lauren e peoples. o Howard, duas pessoas start a whole que university. começaram toda uma universidade. We don't know how to do that. A gente não sabe como But fazer God isso, and the generations to come, mas Deus e as gerações que estão por vir, if we work together, that will build it. a gente vai trabalhar junto para construir isso. Of course, we know that Genesis 3 happens. Claro que a gente sabe que acontece em Gênesis 3, But Genesis 3 wasn't what God wanted. mas to happen. Gênesis 3 não é o que Deus queria que acontecesse. So I want us to think for a moment Então eu queria que a gente pensasse por um momento agora, if that position of being in the garden, se essa posição de estar no jardim, that place of knowing our security, esse lugar de conhecer a nossa being segurança completely safe, e estar seguro, completely sure of the value that we have, completamente convicto do valor que a gente tem, so close to God. bem próximo de You Deus. got that picture in your mind? Você consegue ter essa visão na sua mente? Okay, if that continued Se isso continuasse, without the interruption of the fall, sem a interrupção da queda, what would education look like? como que será que seria a educação? Just think about that. Pensa nisso. I want to give you actually a few minutes to think about that. Eu vou até dar uns minutos agora para vocês pensarem nisso. And talk about it in just little groups of 3 or 4. E formem grupos aí de 3 ou 4 pessoas para falar sobre isso. And just say it for yourself, you know, out of our understanding. What would, that, Pensa a partir do nosso próprio entendimento. O que what would the education aconteceria? look like if that was what we were living in? Como que seria a educação se a gente ainda estivesse vivendo ali? So just for 5 minutes, Então, turn to each 5 other. minutos agora, vão conversar uns com os that outros e conversa sobre esse pensamento. Okay, just wrap up that last thing you're saying. Então, podem finalizar aí a conversa. And then we'll just quickly get 5 very quick E a responses. gente vai ter 5 feedbacks agora. It might be just a word or 2 Pode words, ser uma palavra, 2 palavras, at most a sentence. ou no máximo uma frase. Okay, just 5 people. So who has something that they would like to share? Quem tem algo que gostaria de compartilhar? Alô? Oi.
Primeira coisa seria única, uma First educação única para cada um, né? It will be Bem mais abrangente do que aquele unique for tipo each person. de ensino que tem o cinético, tem o visual, tem Aesthetic, visual. e a outra seria abrangente também, It né? would be also Eu não overarching. lembro como é que explica isso, né? Mas é isso. Eu esqueci a outra que eu tinha. That's great. Two good things. Mas é Duas coisas boas. With unique to each individual. Única para cada indivíduo. Overarching meaning, I think that Abrangente. it addresses many aspects of life. Que está ligado a vários aspectos da vida, né? Okay. Imagino. Next one. Próximo, feedback. Ali, depois aqui. Oh, we've got one up here. Yeah. Seria algo que aprenderíamos com o próprio Deus, né? Something that we will learn from God Olhando himself, para Ele looking at e him, fazendo junto com Ele. and doing with him. Yes. Sim. Looking at God and doing Olhando with para Him. Deus e fazendo com Ele. Acho que seria mais prático. I think it would be more practical. Yeah, because it's got a specific purpose, right? Porque tem propósito específico, certo? Yes. Sim. A gente estava falando que acho que seria mais integral. We think it would be more A whole. gente não teria que pensar tanto Holistic. nas respostas do como para onde eu vim, de We onde eu didn't vou. have to think about like where did I come from, where am I going to. Então seria de uma maturidade e um desenvolvimento mais fácil. Maturity and development would be faster. Yes. Yes. Sim. Because that whole person Porque essa pessoa is inteira, being né? educated. Toda ela Not está just the sendo mind, educada não somente a but the mente, heart, mas the o identity, coração, a the identidade, calling. o chamado. Yeah. One more. Mais um. E depois aí. Okay. A gente conversou aqui no grupo Talked. uma coisa que a gente entendeu, que ela seria ilimitada, It would be unlimited, acessível, accessible, crescente growing, e constante, and constant, sem limitação. without limitation. Yes. Yes. No limits. Yeah. I mean, look at some of the things that are in the principles of the University of Nations. That's Olha all. algumas coisas dos comes princípios out da again Universidade and das again. Nações e a gente vai ver isso. We will do one more. E aí You mais have to uma have vez, that. mais uma pessoa. Eu acho que seria muito mais relacional, I think it will be much more relational. como ele falou, Yes. de nós com Deus e Us com os with outros. God and with others. Yes. Learning is Então, o relational. aprendizado, gente, é algo relacional. It's not a separation between teacher Não and tem student. uma separação entre o professor e o aluno, It's a walking together. mas é um caminhar juntos. Just to extend that picture a little bit further, E para estender essa imagem um pouco mais, there was a purpose to it, ou havia um propósito which was nisso, practical. que era prático, It was to expand the garden, que era expandir o jardim. take that order, beauty, and abundance, and spread it Pegar over the aquela whole of ordem, creation. beleza e abundância e espalhar por toda a criação. The Bible starts in a garden and ends in a city. A Bíblia começa num jardim e termina numa cidade. Everyone living in that city has a Todo role and a function. mundo vivendo naquela cidade tem um papel, uma função. No role or function is more valuable than any E other. nenhum papel ou função ali é mais valioso que o outro. Right? You don't see that in A education in gente this não way. vê isso na educação. Right? We have farmers, A gente tem fazendeiros, we have a electricians, gente tem eletricistas, we have nurses and doctors, enfermeiras, médicos, we have entertainers, a gente tem Artists. artistas, filmmakers, cinegrafistas, all in this city, todos nessa cidade. all part of that expansion of order, beauty, and Todos abundance. parte dessa expansão da The ordem, beleza e fulfillment of abundância. that commission from God. O cumprimento daquele comissionamento de Deus. Education is meant to serve that. Então a educação foi criada para And servir isso. Help people move into their calling, their part within that. E ajudar as pessoas a se moverem no seu chamado e na sua parte dentro disso. It's in that environment of total acceptance, Está nesse ambiente de aceitação total, total value, valor total, total trust, confiança total, total confidence to try new things, confiança total de experimentar novas coisas.
find out what you can do, Descobrir o que você pode fazer. to find out what you can't do. Descobrir o que você não consegue fazer. It's a place where if you find you can't do something, that doesn't affect your É um value. lugar onde você descobre que você não consegue fazer It algo, doesn't mas isso call- não te afeta no valor. Doesn't mean you're dumb or Não stupid, significa que você é burro ou estúpido, because it's just a part of discovering. porque é só uma parte do descobrimento. With the freedom of knowing that you're completely valued regardless of where you end up going. Com a liberdade de saber que você é completamente valioso, independente de onde você está indo. There's no fear Não tem medo. in that education system. Nesse sistema educacional não tem medo. There's also some hints from the rest of the Bible about biblical education. A gente também tem algumas dicas sobre educação bíblica no restante da Bíblia. Before I do that, let me just encourage you to keep thinking that question. Antes de falar disso, eu queria encorajar vocês a continuarem pensando na pergunta Keep que eu talking fiz. about it. Continua conversando sobre isso. Keep getting excited about that picture Continua a pensar nessa imagem and learning from it. e aprendam com isso. But some of the other things that we see in the Bible related to education. Algumas outras coisas que a gente vê na Bíblia relacionadas à educação, Parents, instruct your children in the way they should go. a gente vê pais instruam os seus filhos no caminho que eles devem andar. The role of family in parenting in education. Então a gente vê ali o papel da família e dos pais na educação. The relationship between wisdom, understanding, and knowledge. A gente vê o relacionamento entre a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. This is expressed so well in the book of E Proverbs. isso é expressado muito bem ali no livro de Provérbios. Remembering that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. In John 14:26, it says the Holy Spirit will teach you all things. Em João 14:26 fala que o Espírito All Santo things. vos ensinará todas as coisas. Todas as Everything you need coisas. to learn, the Holy Tudo Spirit que can você teach. precisar aprender, o Espírito Santo vai te ensinar. The Holy Spirit is God speaking to us, God teaching us. O Espírito Santo, gente, é Deus What's falando so com a important gente, to é have Deus that ensinando a gente. Isso é Central muito to all that we importante. do. É ter o Espírito Santo em tudo que a gente faz. Look at Jesus as a teacher. Olha para Jesus como mestre. Jesus asked lots of questions. Jesus faz muitas He perguntas. told lots of stories to illustrate principles to be Ele learned. conta muitas histórias para ilustrar princípios He, onde ele vai. he provoked responses. Ele provoca respostas. He was led by the Holy Spirit. Ele era ensinado pelo Espírito Santo e He guiado. modeled, he demonstrated, Ele modelou, ele demonstrou, then he explained, depois ele explicou, then he sent out, depois ele enviou. and then when they came back, he Quando eles debriefed. voltaram, ele fez um debriefing. What did you learn from O doing que that? vocês aprenderam fazendo isso? Very practical, very real life. São coisas muito práticas, é vida real. There's no condemnation. Não tem condenação. There's servant leadership. Tem uma liderança serva. So many things we can identify related to education as we Muitas look through the coisas Bible. que a gente consegue identificar relacionadas à educação na Bíblia. The Hebrew understanding of education is that it's about love and it's about O relationship. entendimento hebreu de educação é que se trata de It's about amor loving God, e se trata de relacionamento. Amar a loving one Deus, another, amar uns aos outros, loving the creation that He's amar a given us. criação que Ele nos deu. So it struck me as I was preparing. E quando eu estava preparando, me chamou a 1 atenção Corinthians 13 says so much about love, que em 1 Coríntios 13 fala tanto sobre o amor, which means it speaks about education. que quer dizer que também fala sobre educação. The biblical educator is patient. O educador bíblico é paciente, Biblical education is kind. ele é bondoso, The biblical educator does not envy, ele não tem ciúmes, does not boast, ele não se is vangloria, not proud. ele não é orgulhoso, The biblical educator does not dishonor others, ele não desonra o outro, is not self-seeking, ele não busca interesses próprios, not easily angered, ele não se ira facilmente, keeps no record of ele wrongs. não guarda registro das coisas erradas. The educator does not delight in evil but rejoices with the truth. O educador, ele não se deleita com o mal, mas ele se alegra com a verdade. The educator always protects, O educador sempre protege, always trusts, sempre confia, always hopes, sempre espera always e perseveres. sempre persevera. I wish that was what our experience had been. Eu queria que essa tivesse sido a nossa experiência com a educação. But the other thing we see in Genesis 2:15 Mas uma outra coisa que a gente vê lá em Gênesis 2:15 is the tree of the knowledge of good and evil.
é a árvore do conhecimento do bem e do mal. And I mentioned before the word tov. E eu mencionei para vocês aquela palavra tov. We always think about the moral aspect of good and evil when we read this. A gente sempre pensa no aspecto moral do bem e do mal quando a gente lê isso. But even in judging something morally, this is what's important to God. Mas mesmo quando a gente está julgando algo moral, o que é importante para Deus, What works the way it was created to be o que funciona da maneira que foi criado para ser and brings blessing. e traz a bênção. And what works in a way that brings destruction E qual and que é, pain. o que trabalha de uma maneira que traz destruição e dor. And how did they embrace that? E como que eles abraçam isso? They were deceived to believe they could be like God. Eles foram enganados ao crer que eles poderiam ser como Deus. That they would not need His wisdom. Que eles não precisariam da sabedoria dele. They would not need His Que knowledge. eles não precisariam do conhecimento dele. But they could figure it all out for Mas eles themselves. poderiam descobrir tudo sozinhos. It's a choice of independence. É uma escolha de independência. And when you embrace that, E quando você abraça isso, it's a knowing in the Hebrew sense of that word means experiencing. o conhecimento no sentido hebraico da palavra significa experimentar. So when you turn away from being dependent upon God, Então, quando você se volta da dependência em Deus, you enter into the experience você entra na experiência of broken relationships de relacionamentos quebrados. with Him, Com Ele, with each other, com uns com os with outros, the world. com o mundo. We lose that A security, gente perde aquela segurança, that safety, aquela proteção, that trust, aquela that confiança, certainty of our value through the aquela love of God. certeza do nosso valor através do amor de Deus. We lose that A gente perde isso and we hide away in shame, e a gente se esconde com vergonha, blame one another, a gente culpa uns we're aos outros, fearful. a gente tem medo There's so much more I could read out of that. e tantas outras coisas que a gente poderia ler a partir disso. And when I teach on counseling schools, we do a lot about this. Enquanto eu dou aula em escola de aconselhamento, a gente se aprofunda nessa lista. Because it so describes how we were shaped to be because of those choices. Porque isso descreve como a gente foi moldado para ser por causa dessas escolhas. But our education that we experience is based upon all those things. Então a educação que a gente vivenciou é baseada em todas essas coisas. There's shame attached to it. Tem vergonha There's conectada a ela, fear. medo, There's having to prove yourself você so tem que that ficar you're se provando, finding your worth in something. provando a si mesmo para encontrar valor em alguma coisa. And this is why, you see the top 10% go to this university. E é por isso que a gente vê os top 10% vão para aquela universidade. And then the university has a goal to fail 90% of their students. E a universidade tem o objetivo de reprovar 90% dos seus alunos. So you had a very small number of people Para que a gente tenha aquele número bem pequeno de pessoas who are identified as the best of the que best. são identificados como os melhores dos melhores. And they, in society, then get paid higher E aí than na others. sociedade eles ganham mais dinheiro que os outros. And we perpetuate this value system E a gente perpetua esse sistema de which valores sets us apart from one another que separa a gente uns dos outros. and creates dissatisfaction. E cria insatisfação. So much of what we experience Muito do que a gente in vivenciou education na reflects that. educação reflete isso. This is also fresh for me, guys. Isso também é algo novo para mim. I've not taught this topic in this way Eu before. nunca ensinei esse assunto So dessa I'm mostly maneira just going with antes. what's God telling me. Então eu estou falando basicamente o que Deus tem falado comigo. But in your education, we hear things like, Então na nossa educação a gente ouve coisas do tipo: you're not creative. você não é criativo. That's not true. Isso não é verdade. Every single one of us is creative. Todo ser humano é criativo. But the world has a narrow definition of what creative Mas is. o mundo tem uma visão muito pequena do que é And criatividade. if you don't measure up to that, you're not Se creative. você não entrar nessa definição, você não é criativo. You're dumb, you're not smart. Você é burro, você não é inteligente. Again, we're setting people apart. Mais uma vez separando pessoas. And again, it's not true. E isso não é verdade. Everybody is smart in the way they need to be smart. Todas as pessoas são inteligentes da maneira que elas precisam ser inteligentes. We don't all have to be able to read Howard's mathematical A gente não symbols. vai todo mundo conseguir ler o livro do Howard ali de eletrônica. Howard needs to, Ele precisa, but I don't need mas to. eu não preciso. And just because I can't doesn't mean I'm E só dumb. porque eu não consigo ler aquele livro não significa que eu sou burro.
You know, in the University of Nations, I think something was said about not needing to have qualifications to lead in Eu acho que na Universidade das Nações também a gente fala que não precisa de qualificação para você liderar uma escola da universidade. I'm in the best provost team ever in the University of Eu sou Nations. parte da melhor equipe de reitoria da Universidade das Nações. I have an associate degree, Eu tenho tecnólogo nothing more than that. e nada mais do que isso. Don't have any degrees in Eu não education, tenho nenhuma graduação em educação, but God has taught me what I need to know. mas Deus me ensinou o que eu God has preciso taught saber. through the heart Deus me ensinou através do and coração through love e através do amor and through loving others e através do amar aos outros. and wanting them to know God's love. E aí aprendeu a conhecer Wanting o them amor to de find Deus. their place Eu quero que as within pessoas conheçam o amor de Deus e encontrem o seu lugar the plan that God has. dentro do plano que Deus And tem. know that that's an important E place. saber que esse é um lugar importante. Couldn't be more important Não poderia ser mais importante. because God's the one who gave it to Porque you. foi Deus que nos deu. We're told we must do better, Na escola fala, não, você tem que fazer melhor. that you can't succeed, Você não vai conseguir. that you don't have a place in the world. Ah, não tem lugar no mundo para você. Or Ou, sometimes, algumas vezes, some of us may experience that the education system worked for us. algumas vezes alguns de nós vivenciamos um sistema educacional que funcionou para a gente. I did really well in high school. Eu fui muito bem no meu ensino médio. I may not have learned Howard's math, but I was actually right at the top Eu of não math in aprendi high a school. matemática do Howard, mas eu cheguei no topo ali da matemática da minha escola. I won the math prize in year Eu até 10. ganhei um prêmio de matemática no meu 10º ano. But what happens? Mas o que acontece? Other people ridicule you. Outras pessoas te ridicularizam. They don't like people being Eles placed não up here. gostam que as pessoas fiquem lá em cima. You get shunned, you get Você shamed. acaba sendo envergonhado, diminuído. You're always having to prove yourself over and over Você again. sempre tem que ficar vez após vez provando a si mesmo. And then you reach a limit Aí você chega no limite and you think, well, I'm not worth anything e anymore. você pensa, eu não vale mais nada. I reached my limit in Eu maths when I cheguei no went meu to limite university. da matemática ali na universidade. Because what I didn't really know was Porque o what que eu God não was calling me sabia to. era o que Deus estava me chamando. And I went into engineering and failed that. Eu fui para engenharia, fracassei. Went to economics and failed that. Fui para economia, fracassei. I got out and got involved with photography Aí photography saí, printing. me envolvi com fotografia, Completely different. era completamente diferente. And then God called me E daí Deus me chamou into youth ministry para o ministério com and jovens showed me that I'm an educator. e me mostrou Showed me me that I'm mostrou an que eu sou um educator. educador. So we get pushed into all sorts of directions and Então a gente é empurrado para our todo sense tipo of de worth and direção value gets turned e o off. nosso senso de valor ele é desligado. And the world creates an elite. E o mundo cria uma elite. Biblical education speaks not just to the head, but to the heart. A educação bíblica fala não somente à nossa mente, mas também ao nosso coração. Biblical education creates a life full of action, not just a head full of facts. Ela cria também uma vida cheia de ações e não somente uma It's mente about cheia changing de your life, fatos. not just your mind. É sobre mudar a sua vida e não só a sua mente. It's success-based. Ela é baseada no sucesso. It sees the potential in people and encourages that, Ela vê o potencial nas pessoas e encoraja isso, instead of seeking the bad and condemning ao that. invés de ver o que é ruim e condenar isso. It's about the head, the heart, and the hand all working Se together trata da mente, do coração e das mãos trabalhando juntos to fulfill that purpose that God has given para us. cumprir aquele propósito que Deus nos deu. It's about the integration of worship, prayer, learning, response, and action. É sobre a integração da adoração, da oração, do aprendizado, da As resposta da Iago oração, reminded us last night. como o Iago nos falou ontem à noite. It's about relationship. É sobre relacionamento, It's about learning in the context of e é community, sobre aprender no contexto de comunidade, not just from the official teacher, não somente daquele professor oficial, but from all people that you encounter in mas that de community. todas as pessoas que você encontra ali naquela comunidade. That's what the garden was meant to be. Foi para isso que Deus criou o jardim. If we'd stayed there and had all Se a those gente generations, ficasse ali e tivesse todas essas coisas, that's what we would have era experienced. isso que a gente está vivenciando. The purpose of education is about expansion of the order, beauty, and abundance Então, o propósito da educação é sobre a expansão da ordem, da in beleza e da partnership with abundância, God. em parceria com Deus. Who is being educated and who is doing the education? Quem está sendo educado, quem está educando, Images of God.
imagens de Deus, children of God, filhos de Deus, who know their calling and are totally secure in His love. pessoas que conhecem o seu chamado e estão totalmente seguras no amor dele. What is the focus? What is the subject matter? Qual que é o foco? Qual que é o assunto? Head, heart, and hands humbly submitted to God Mente, coração e mãos humildemente submissos a Deus, for the expansion of His order, beauty, para a and goodness. expansão da sua ordem, beleza e abundância. How does it happen? E como que isso acontece? Through the ways of God. Através dos caminhos de Deus. You've come to know God and be discipled in this environment. Você vem aqui para conhecer a Deus, para ser discipulado. Does God ever say you can't make it? Deus diz para você que você não consegue. I think we say it to God Eu acho que a gente sometimes, fala para Deus às vezes, but God never says that mas to Deus us. nunca diz isso para a He gente. persists with us. Ele persiste com a He has an gente. individual approach to Ele us. tem uma abordagem individual com a He gente. knows what each one of us needs to know and experience in order to get to the place He Ele wants us sabe to o que be. cada um de nós precisa saber e vivenciar para chegar onde Ele quer que a gente chegue. It's about servant leadership, É sobre essa liderança serva and it's never giving up on the student, but working to find a e é way for nunca them to desistir de um succeed. aluno, mas trabalhar para encontrar uma maneira de fazer ele ser bem sucedido. There's an article that we're going to give you a link to. A gente vai dar um QR Code agora para vocês, That will link to the full article. que vai conectar com o artigo. It was actually a transcript from a message that Landa Cope, the original dean of the College of É uma Communication, mensagem da Landa Cope, que foi a deana original da Faculdade de Comunicação. she gave this many years ago. Someone wrote it down, Ela and deu essa mensagem muitos anos atrás, algumas pessoas it's in our escreveram, Eurovan reference guide. e ela está no manual de referência da universidade, aqui em português e aqui está no manual em espanhol e inglês. And there's a whole lot of things you'll get to it. E aqui tem várias outras coisas também que você vai It says acessar. the UofN is unique because. E ela vai explicar que a Universidade das Nações é singular e única porque, I'm just going to finish by quoting a few of those. e eu vou citar algumas das coisas que ela fala nesse artigo. The UofN is not a place; it is a people. A Universidade das Nações não é um lugar, mas é um A people povo. seeking to know God and to follow Him. É um povo buscando conhecer a Deus e seguir a Deus. A people seeking to follow His every mandate É um povo que busca cumprir todo o seu comissionamento into every part of life, para em todas as partes da vida, every aspect of society, todos os aspectos da sociedade, every aspect of culture, todos os aspectos da cultura, every moment of the day. e todos os momentos do dia. It's a people for whom finding out our weakness É umas pessoas, é um povo que quando a gente descobre a nossa fraqueza, is the first step to victory. esse é o primeiro passo para a The vitória. first step to glorifying God É o primeiro passo para glorificar a Deus and leading our brothers and sisters. e guiar os nossos irmãos e irmãs. Where education is not data but personal wholeness. Onde a educação não se trata de dados que a gente recebe, mas de inteireza pessoal. Where maturity is not position or paper status but attitude. Onde a maturidade não é uma posição ou um status, mas é uma atitude. Where degrees are a means to an end, not an end in themselves. Onde os trabalhos que a gente faz são um meio para a gente chegar no fim e não um fim em si mesmos. Where the heavenlies are our classroom and God is our tutor. Onde os lugares celestiais são a nossa sala de aula e Deus é o nosso tutor. It's a university where grades tell us where God has gifted us and how we can use those gifts. E é uma universidade onde as notas nos mostram como Deus nos dotou e como a gente pode usar esses talentos. Not whether we passed or failed. E não se a gente passou ou se a gente reprovou. It's where you can memorize every text and every lecture perfectly and still fail. Você poderia memorizar todos os textos e todas as aulas perfeitamente e ainda assim reprovar. It's the people who believe tests and performance tell us where we are, not where we're going. São pessoas, uma universidade que mostra pra gente que testes e trabalhos mostram onde a gente está e não onde a gente está indo. Because we can do all things in Christ who Porque a strengthens gente us. pode fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. We don't trust in education, A gente não confia em educação, but in spiritual wholeness in Christ mas na inteireza espiritual em Cristo. to change our lives, Para mudar nossas vidas, direct our future, para dirigir nosso futuro and change nations. e mudar, transformar nações. Those are just some snippets from Landa's Esses message. são alguns trechos dessa fala da Landa. I encourage you to read the Eu rest. quero encorajar vocês depois a lerem isso.
I'm going to finish with that. E eu vou terminar com isso. There's so much more that could be said, Tem muito mais que eu poderia dizer aqui, but that's what God's laid on my heart. mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Thank you, Brad. Obrigado, Brad. I think when Brad quoted out of the 1 Corinthians 13, Eu acho que quando o Brad citou ali 1 Coríntios 13, something went really deep in me. algo foi muito profundo em mim. All of us have experiences as students. Todos nós tivemos experiências como alunos, Many of us in this room have experiences as teachers. muitos nós aqui tivemos experiências como professores, And all of us, whether we like it or not, we're part of learning communities. e todos nós aqui, quer a gente goste ou não, fazemos parte de comunidades de aprendizado. And then we realize sometimes there's a big gap E às vezes a gente percebe que tem um espaço muito grande between our personal experience and God's sovereign will for how we should have entre a nossa experienced experiência education. pessoal e a vontade soberana de Deus de como a gente deveria ter vivenciado aquilo. And that gap is very painful. E esse intervalo, essa distância é algo muito doloroso. So I'd love for you to turn into little groups together. Então agora eu queria que vocês fizessem pequenos grupos. We have about 15 minutes. A gente tem uns 15 minutos. And I want you to read again that 1 Corinthians chapter 13 E eu queria que a gente lesse de novo 1 Coríntios capítulo 13. and do what Brad did. Substitute a student. E Should vamos be. substituir ali o que o Brad, assim como o Brad fez, um aluno deveria ser, A teacher should be. um professor deveria ser, Wherever it mentions love, replace it sempre que with mencionar amor, an apostolic learning community should be. uma comunidade de aprendizado apostólico deveria ser, And read it together e vamos ler juntos, and then have a discussion. e depois vamos conversar sobre isso. Where are we like that and where are we not? Onde que a gente é assim e onde que a gente não é. Because most times we're not. Porque muitas vezes a gente não é.